Vinheta. Olá, boa noite. Bem-vindo a mais um resumo da semana aqui ao vivo na Causa Operária TV. Domingo, 17 de janeiro de 2021. Estamos aí com o balanço das últimas notícias, vamos trazer as informações, um debate, análise aí dos últimos acontecimentos. Semana que foi marcada aí por lances nacionais e internacionais e no destaque do nosso programa aqui, a primeira foto da vacina da Covid-19, do coronavírus, já foi batida no Brasil, né? O primeiro vídeo já foi gravado, vamos tratar sobre isso daqui a pouquinho, mas antes, você que está chegando conosco aqui, deixa sua curtida, copie e cole o nosso link aí nas suas redes sociais, ajude a Causa Operária TV a chegar mais longe, deixa teu comentário aqui também, no nosso bate-papo ao vivo. Você pode participar do nosso programa aqui, dar a sua contribuição para a discussão, a sua informação, e também pedir a sua colaboração. Você pode ajudar e muito a Causa Operária TV se você fizer aí o seu super chat, der também o seu super sticker ao vivo durante o nosso programa e também tornando-se membro do nosso canal. Você pode clicar aí no botão embaixo e ver as informações sobre como você se torna um contribuinte regular que ajuda e muito a Causa Operária TV a ir para frente. Bom, hoje estou eu e o companheiro Antônio Carlos Silva e vamos tratando aqui das imagens, das notícias dessa semana. O mundo superou aí a marca de 2 milhões de mortos. Vamos começar por esse quadro geral da pandemia e a gente vai afunilando para tratar da situação nacional. Antônio Carlos, 2 milhões de mortos e não tem previsão nenhuma, por enquanto, né, de luz no fim do túnel, de paradeiro nisso daí. O que mais sobre isso? Uma boa noite. Boa noite, Rafael, aos amigos, os membros do canal Causa Operária TV e a todos os internautas que assistem aí o nosso programa nessa semana marcada por um estouro da crise, né? Não só pela marca gigantesca que representa mais de 2 milhões de pessoas mortas, né? Hoje, no dia de hoje, já são quase 2 milhões e 30 mil em todo o mundo. A marca de 2 milhões foi ultrapassada na sexta-feira. Há muito, né, que o mundo não tinha uma situação como essa, não só pela gravidade daquilo que representa, obviamente, 2 milhões de mortos, né? Esse número, nos últimos anos, o capitalismo impôs essa situação com guerras regionais nas quais morreram aí centenas de milhares de pessoas. Por exemplo, a invasão do Iraque, que provocou, entre mortas imediatas e ao longo dos anos, quase o equivalente, chega-se a estimar em 1 milhão de pessoas, né? A guerra na Síria, a destruição do país pelas tropas imperialistas, que se estima aí que tenha chegado algumas centenas de milhares de mortos, mas nada com a profundidade e, como vem sendo assinalado, infelizmente isso não é o final, né? Apesar de em todo mundo nesse momento, nós vamos falar dessa situação no Brasil no programa de hoje, mas há toda uma encenação em torno da vacina, né? Há países aí que já vacinaram centenas de milhares ou até alguns milhões de pessoas, mas isso nem de longe reverte a situação, né? Nós temos aí os Estados Unidos que lideram esse ranking, tem mais de 4 mil mortos em vários dias seguidos, né, por dia, em 24 horas, né? E a situação se alastra porque não há nenhum combate à doença. O que nós temos é propaganda, é campanha comercial para favorecer os laboratórios e campanha política, né, onde os políticos no mundo inteiro procuram tirar proveito de uma situação que está totalmente fora do controle, né? Bom, e aí nós vamos ver as consequências dessa situação, porque a devastação na área da saúde é expressão
da devastação na área econômica, uma crise de conjunto do capitalismo. Quer dizer, o capitalismo se mostra aí totalmente impotente, até mesmo para preservar a vida dos seus escravos. Né? É um regime totalmente apodrecido, que mostra que não consegue nem garantir a sobrevivência de amplas parcelas. Inclusive, é bom de se destacar, né, já perto de. Está aí o quadro, a produção colocando para a gente o quadro da sexta-feira do Instituto John Hopkins. E os mortos, a região que concentra mais mortos é a Europa, né, com mais de 600 mil mortos, né, e seguida pela América do Norte, destacadamente os Estados Unidos tem quase 400 mil mortos nesse momento, e mostra que as potências, inclusive as mortes, se concentram em maior número nos países capitalistas desenvolvidos ainda. Né? É sinal de que tem muita coisa ainda para vir, infelizmente, mas também é um sinal de fracasso total do capitalismo, da destruição da saúde pública. Né? Isso nos países, quem lidera o ranking de longe é os Estados Unidos, com mais de 380 mil mortos, mostrando que não é só um problema que eles estão devastando o mundo, eles estão destruindo, inclusive, a situação nas suas próprias fronteiras, né? Porque é justamente a população pobre, a população trabalhadora, né? Você tem os números que a produção está colocando para a gente aí do dia de hoje, do Google, né? 396 mil mortos nos Estados Unidos, né? E, provavelmente amanhã nós vamos ter, infelizmente, superado a marca de 400 mil mortes apenas em solo norte-americano, né? E o Reino Unido que está chegando aí a 90 mil mortos, mais de 88 mil, dois países imperialistas de primeira grandeza. Né? Bom, aí se seguem a França, também a Itália, que uma situação mostra a decomposição. Para defender o capitalismo tem que ser só mesmo aqueles aí que estão faturando com essa situação, que nós vamos ver também no programa de hoje, que tem gente que está lucrando. Devolvo para você, Rafael. Não, acrescentar algumas informações interessantes que aparecem numa reportagem do El País, que apenas levantou aqui e organizou dados que estão disponíveis, né? Mas se ressalta aqui o seguinte, sobre os países imperialistas, né? Estão aí entre os 10 países com mais mortes, né? Além dos Estados Unidos, que caminha para os 400 mil, e o Brasil, que já passou os 200 mil com folga. O Reino Unido, com 85 mil mortos, a Itália com 80 mil, a França com 69 mil e a Espanha com 53 mil. Outra informação interessante que mostra aquilo que se dizia, né, aquilo que a gente já dizia anteriormente, do fracasso, da falência completa do capitalismo, se verifica aqui na prática com um número assustador. Né? A falência do capitalismo se converte numa ameaça concreta, imediata para a humanidade. O vírus levou 7 meses para chegar a 1 milhão de mortos no mundo inteiro. Né? E só 3 meses depois, o número dobrou. Estamos em 2 milhões em apenas 3 meses, mais 1 milhão. Né? Esse estudo da Universidade Johns Hopkins indicava o seguinte, que no meio do ano passado havia aí cerca de 5 mil mortos por dia, e hoje nós estamos na média mundial de 13 mil mortos por dia, quase 3 vezes mais, né, no momento em que toda a propaganda, né, tudo que se ouvia dizer é que vai melhorar, está ficando sob controle. E aqui no Brasil a gente teve também o efeito curioso, né, até hoje não explicado pela ciência, da fantástica eleição que parou o vírus, né? Parou a eleição que parou a pandemia. Só que aí a pandemia voltou e agora tem outra. Como é que se diz? Existe outra arma secreta aí. Vamos falar disso daqui a pouquinho, porque é o grande tema nacional, vai dominar a pauta nessa semana. Mas antes de falar disso, deixa eu agradecer aqui dois companheiros para que postar só tem do Face e Sem Chance,
que já nos deram aqui o super sticker. Obrigado, uma boa noite. Boa noite para todo mundo que está conosco aqui. Os comentários já sobre a vacina, né? Fabiano Proletário fez um aqui que depois da vacina, bom, vai ter que ter o carimbo na pele, né? Para não repetir, que nem na fila da merenda, né? Tem que marcar lá para o cidadão não correr atrás, voltar para o fim da fila. Bom, antes da gente entrar no tema da pandemia no Brasil, vamos falar de um probleminha, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque é um problemaço. É a crise capitalista cobrando aí a sua fatura da população por outra via. Nessa última segunda-feira, a Ford anunciou aí a saída da sua produção industrial do país, né? Isso daí é tema da edição dessa semana do nosso semanário impresso nacional, tá na capa do nosso jornal, né? As demissões da Ford, a ameaça de demissões no Banco do Brasil e as possíveis dezenas de milhares de demissões que também viriam com a privatização dos Correios, aí um dos planos mais sentidos, né, uma das metas do governo Bolsonaro, uma das exigências da burguesia e do imperialismo. Bom, com a saída da Ford, eu passo para o companheiro Antônio Carlos falar sobre as demissões, mas antes vou levantar alguns dados econômicos, né, que apareceram num levantamento realizado nesse final de semana no jornal Estado de São Paulo, que também dão um retrato de conjunto de como a gente estava falando, da crise do capitalismo, né, vendo esse problema aqui do ponto de vista do núcleo da economia. Bem, os dados são os seguintes. Entre 2015 e 2020, o país perdeu 36.600 empresas, né? Isso da área industrial, né? E só em 2020 foram 5.500 empresas que fecharam as portas. Os números que eles indicavam ao longo desses últimos 6 anos dão uma média de que 16 fábricas fecham as portas por dia. Um dos economistas que foram ouvidos pela reportagem disse que assim, esse processo de desindustrialização começou com o Plano Real, né? Então, nós ainda estamos aí vivendo, né, a onda de choque do choque neoliberal de meados da década de 90 no país, né? Ah, a matéria diz aqui também o seguinte, né, destacando um parágrafo deles, justamente levantando esse problema das demissões. Fala que a situação da Ford se repete por todos os lados. Só nos últimos dias tivemos o anúncio do fechamento de agências e milhares de demissões do Bradesco e Banco do Brasil, a gente comentou aqui, o fechamento da planta da Mercedes-Benz em Iracemápolis e de outras indústrias como a IOC, Editora Abril, etc. Né? O próprio governo está empenhado em impor um conjunto de privatizações que só na empresa de Correios e Telégrafos pretende levar à demissão de 40 mil trabalhadores. Circulou na internet essa semana um vídeo dos operários da Editora Abril, imprimindo a última edição da Veja, né, nas dependências da gráfica da empresa, uma gráfica gigante em São Paulo, que fechou as portas e vai ter aí a sua produção terceirizada, né? A indústria fecha, os empregos se perdem, mas a porcaria da imprensa marrom da burguesia, ela continua, né? A burguesia não abre mão dela, abre mão dos empregos, deixa o trabalhador se ferrar, mas a sua imprensa que ataca a população, os trabalhadores, o povo em geral, continua na ativa, né? Eu botei um gráfico na pauta, não sei se a produção teve tempo de colocar no ar, que mostra essa curva interessante da economia para acrescentar o debate, né? Que o número de unidades produtoras, de indústrias, né, do país saltou em 2002, né, no início do governo Lula, de 257.700 milhões, né, em milhares, então são milhões. É isso? Estou fazendo a conta certa, né? 257 mil
384.700 empresas para 384.700 em 2014, né, quando se inicia a operação de golpe de Estado, né, a famosa eleição em que o derrotado, Aécio Neves, bom, agora é o impeachment, né? E então já perdemos coisa de 40 mil empresas, né, nesse ritmo aqui até 2020, onde o número vem caindo no gráfico da esquerda, onde vocês podem ver aí a curva declinante. Quer dizer, com o golpe de Estado, né, o número de empresas que se instalaram no país, que foram abertas, etc., durante todo o período anterior dos governos do PT, ele rapidamente começa a ser revertido, né? E, embora num quadro geral mais amplo, né, de estagnação econômica, de desindustrialização, como disse o economista ouvido pelo Estado de São Paulo, se vê que nesse último período, como foi ressaltado, né, aceleraram aí a velocidade em direção ao fundo do poço, né? Isso se combinando com o que a burguesia tem a oferecer em escala mundial, né? Estamos vendo aí uma nova crise crescendo a olhos vistos, rapidamente, né? Uma nova crise que, na verdade, é a continuação da crise não resolvida que estourou em 2008. Bom, então, diante desse quadro, o país se vê na iminência não só de perder os empregos da Ford, mas como a própria burguesia não pode, não consegue esconder, vem aí de roldão os empregos de outras empresas, inclusive metalúrgicos aqui da Mercedes-Benz, dos bancários, dos trabalhadores dos Correios, da indústria da alimentação, da indústria em geral. Antônio Carlos, qual a saída para a classe trabalhadora diante disso? O quadro, tá me ouvindo? Tudo bem? Tá. Desculpem aí. O quadro que o Rafael destacou, nome gravidade, é uma devastação da economia brasileira, né? O recuo, inclusive, da participação do PIB da indústria, né? Mostra a perda de. Mostra a transformação no país exportador de matéria-prima, né? Quer dizer, nós voltamos a uma situação ao início do século XX, do século passado, quando o Brasil exportava, né? Hoje a gente não exporta, ou até a gente poderia dizer o Brasil colônia, né? Quando a gente exportava pau-brasil, depois cana-de-açúcar, né? Agora a gente exporta soja, exporta outros produtos, né? Carne, e produtos, inclusive, que estão fazendo falta na mesa do brasileiro, fazendo os preços dispararem, né? Bom, mas um dos sintomas das consequências mais graves dessa situação é que o Brasil tem, depois nesse começo de 2021, pela primeira vez na sua história, mais trabalhadores desempregados do que empregados ou subempregados. Esse é um número gigantesco, alarmante. Bom, e o que a gente viu nessa semana, infelizmente, é uma espécie de avant-première daquilo que a burguesia e o governo pretendem fazer ao longo de ano 2021. As demissões na Ford, como os sindicalistas do setor divulgaram, representam na cadeia produtiva, na cadeia do setor automotivo e afins, mais de 50 mil demissões, né, o fechamento. É bom destacar, né, que a Ford foi uma das empresas que nos últimos anos, como parte da política de subvenção aos grandes capitalistas, aos monopólios, recebeu mais de 20 bilhões em subsídios dos seguidos governos, inclusive dos governos do PT. Né? Bom, e aí o que eu queria destacar é que, no meio dessa situação tão grave, o que nós vimos um espetáculo muito triste essa semana, né, que foi simplesmente a burocracia sindical não adotar nenhuma medida efetiva de luta contra essa situação. Né? Foram muitas as declarações, as cartas fúnebres, lamuriosas, inclusive procurando apelar para a boa vontade que inexistente da Ford, dos grandes capitalistas, né?
O presidente da CUT, junto com as outras chamadas centrais, foram se encontrar até com o candidato a presidente da Câmara dos Deputados, o Baleia Rossi, né, numa mendicância para pedir que o deputado golpista, responsável por essa política de sucateamento da economia nacional, é bom lembrar que ele é do governo, foi presidente do MDB, o partido do Temer, né, que participou do governo do Fernando Henrique Cardoso, né, que participou do golpe de Estado que derrubou a presidenta Dilma e fez essa situação se agravar ainda mais. Bom, e quando os sindicalistas saíram, o Baleia Rossi fez uma declaração dizendo o seguinte: a gente lastima, mas o problema central é a reforma tributária, ou seja, arrumar um jeito do trabalhador pagar mais imposto, né? Medida efetiva nenhuma. Eu queria chamar a atenção, nós, da Corrente Sindical Causa Operária, do PCO, levantamos a necessidade, histórico, né, da experiência da classe operária, que sem haver uma mobilização, sem ocupar as fábricas, é impossível reverter essa situação, né? É uma necessidade nesse momento, não só nas fábricas da Ford, mas em todas as inúmeras empresas que estão fechando. Nós estamos iniciando o ano com uma nova onda de demissões, né? Os capitalistas só querem saber de garantir os seus lucros. E, por último, eu queria destacar o seguinte: um ex-deputado bastante moderado, né, da esquerda, o José Genuíno, que também foi presidente do PT, chegou a elaborar uma proposta de projeto de nacionalização da Ford e estatização da empresa, né? Anunciou que estaria apresentando isso à esquerda, à CUT. Nós achamos que a iniciativa é uma iniciativa, desse ponto de vista, importante, porque o próprio Genuíno, né, ao divulgar o projeto, disse reconhecer que sem ocupação da fábrica, sem mobilização, não há alternativa a essa situação. Então nós achamos que é preciso abrir um debate rápido, imediatamente, né, nas categorias operárias, nos sindicatos, na CUT, sair da conversa fiada da lamentação e passar à ação, né? É preciso uma campanha contra as demissões, pela proibição das demissões, pela redução da jornada para 35 horas semanais e, de imediato, é preciso ocupar as fábricas e as empresas que demitam para garantir, porque nesse momento, né, a questão de não ficar desempregado é uma questão de vida ou morte para a classe operária, né, numa situação que não há nenhuma expectativa, né? Eu destaco um dado dessa semana: o governo anunciou que vai antecipar o 13º dos trabalhadores aposentados. Quer dizer, o governo quer que os aposentados sustentem, carreguem nas costas, né, já tão sofridos dos aposentados, com salários tão miseráveis, eles se transformaram em arrimos de família, né? E o governo, que cancelou o auxílio emergencial, que está permitindo as demissões, né, que está permitindo o rebaixamento salarial, adotou essa medida para transferir o ônus da crise ainda mais para os trabalhadores aposentados. Ocupar as fábricas e realizar uma grande campanha nacional contra as demissões e pela redução da jornada é a única alternativa frente à crise. Devolvo para você, Rafael. Isso aí. Bom, antes de eu fazer a pergunta capciosa, deixa eu agradecer aqui o super sticker, companheiro Ernesto Abdala Filho, muito obrigado. Mais uma boa noite aqui para o pessoal que chegou e está acompanhando a gente, público fiel aqui da Causa Operária TV. Quem não tiver inscrito ainda, estou vendo que tem muita gente que não é membro do nosso canal aqui, que está participando. Não se aveste não, só clique aí no botão, torne-se a Causa Operária TV, dê a sua contribuição, ajude a construir aí uma imprensa revolucionária e independente. Bom, diante disso tudo, eu pergunto ao companheiro Antônio Carlos: panelaço adianta? Vai resolver esse problema? O que aconteceu essa semana, para depois a gente do que o Mourão tem a dizer, né? Beleza. Só se fosse para bater com a panela na cabeça dos responsáveis por essa situação, né? Bater panela, que se tornou um hábito da direita cheirosa e limpinha, como né, os tucanos gostavam de se apresentar na imprensa, nunca foi um método de luta dos trabalhadores, né? Porque é o método de quem não quer sair às ruas para uma mobilização, tem medo, não tem força política para fazê-lo,
né? E o pessoal, a esquerda até satirizava durante a campanha da direita pelo golpe, né, que esse método foi amplamente usado contra Dilma, que aquelas madames que não usam as panelas para cozinhar, que não se dedicam às tarefas duras do dia a dia, né, ficavam em casa, então, na janela, batendo aí nas suas panelinhas. A esquerda, além de ficar com essa conversa fiada com inimigos dos trabalhadores, das suas reivindicações, essa semana resolveu aí acompanhar uma parte da esquerda, acompanhar o chamado de gente da direita. Luciano Huck, né, convocou panelaço, a gente viu aí uma simpatia de gente da direita da Globo, além do Huck, outros setores, para, evidentemente, que esse caminho, né, já ficou. A gente viu isso aí no ano passado, né, quando a esquerda tentou fazer uma manobra eleitoral, acompanhar a direita na manobra eleitoral, e quem faturou em cima, né, foi a direita, a própria direita, né, que com essa crítica inútil ao Bolsonaro, que também é preciso, vamos deixar claro, né, várias declarações procuraram deixar claro como se o Bolsonaro fosse o pai dessa situação, né, fosse o responsável único e exclusivo, o que está longe de ser verdade, até pelos dados que você destacou aí, né? Então é preciso uma mobilização efetiva, né? Bater panela soa muito como uma, uma medida para quem não quer organizar uma luta efetiva, né? No caso dos sindicalistas, isso aí é ainda pior. Eles foram eleitos para representar e para defender os trabalhadores. É uma medida covarde, né? É um tipo de manifestação típico da classe média, inútil, né? E que não vai levá-lo a lugar nenhum, né? A não ser assinar embaixo a política da direita burguesia, que está preocupada em fazer campanha eleitoral para 2022 e, infelizmente, não é para candidato da esquerda. Bom, e para mostrar isso, eu vou devolver para você justamente para falar o que foi que o Mourão, né, declarou diante dessa situação. Né? Ele parece que reclamou do impeachment, mas também falou que já está claro aí qual é a política da oposição. Eu não vi a entrevista, não li a entrevista do Mourão, mas o que você tem a dizer para a gente? A entrevista do Mourão foi dada, né, ao mesmo órgão que eu citei agora há pouco, que é a cabeça pensante da burguesia brasileira, né? O jornal Estado de São Paulo publicou nesse domingo aqui, com a declaração, né, em destaque: no Brasil qualquer coisa é impeachment, deixa o cara governar, pô. Né? Esse é o vice-presidente Hamilton Mourão, um intelectual no meio militar, né? A reportagem faz questão de apresentar ele como um cara lido, ele mesmo cita Bismarck, né? Fala em francês, uma figura assim interessantíssima. Lembrando que foi um dos principais argumentadores aí durante todo o período do golpe no Brasil, em favor do golpe e da deposição da Dilma por meio do impeachment ou de um golpe militar. Fosse como fosse, ela tinha que cair. Pois bem, a reportagem pergunta para ele o seguinte: há mais de 50 pedidos de impeachment do Bolsonaro protocolados na Câmara. O senhor não teme que, diante dessa crise, ele sofra o mesmo processo que Donald Trump enfrenta nos Estados Unidos? Resposta do Hamilton Mourão: não vejo hoje que haja condição de prosperar qualquer pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro, o mais atacado dos últimos anos. Quantos pedidos de impeachment o Sarney, o Fernando Henrique e o Lula tiveram? Só a Dilma, coitada, é que não conseguiu sobreviver. E o Collor, obviamente. Aqui no Brasil, qualquer coisa é impeachment, né? Deixa o cara governar. Bom, disso tudo que ele falou, realmente, depois da Dilma, né, o Bolsonaro foi, de fato, né, um atacado, mas ele perde para o Temer. Né? A Dilma teve 67 pedidos de impeachment, o Temer teve 33, né? O Bolsonaro tá. Bom, o Bolsonaro chegou nos 54 segundo a última conta, né? Não sei se chegou 60. mais um agora nessa semana. Já são Bateu 60. 60? O PT entregou essa semana o 60º, um novo pedido, foi o 60º. Então ele tudo bem, ele passou o Temer, mas ele ainda está em segundo colocado aqui. A Dilma foi a presidente que sofreu o maior número de impeachments, aí, de pedidos de impeachment, né? Mas
anedotas à parte, é interessante na entrevista que ele tem um quadro bem preciso do que está acontecendo do meio que o cerca, né? Ah, primeiro que o governo é completamente refém do Centrão. Então a reportagem pergunta para ele, né, que o presidente Bolsonaro declarou apoio ao Arthur Lira, líder do Centrão, para presidir a Câmara, né? Fazendo algumas considerações, e ele defende a posição do Bolsonaro, né? Com uma ressalva interessante. Ele diz o seguinte: por outro lado, né, ele tomou a decisão de apoiar o deputado Arthur Lira. Por outro lado, eu não vejo que o candidato Baleia Rossi seria prejudicial ao governo. É um parlamentar equilibrado, de centro, que tem uma visão correta dos problemas nacionais. O Baleia Rossi, o candidato, né, da esquerda, vamos dizer assim. E sobre esse problema, ele falou: olha, não tem como fugir do centrão, né? Numa outra colocação, ele diz o seguinte, que a reportagem fala também, o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, articula um bloco de partidos para tentar derrotar o Bolsonaro na eleição da Câmara, né? Mas sabe que a discussão não está restrita à mesa do Congresso. Quem será o maior adversário do governo? E aí o Mourão dá um quadro, né? A visão do vice-presidente. Hoje eu não vejo adversário para o presidente Bolsonaro. O que é mais destacado como concorrente é o governador Dória, mas eu julgo que o presidente continua vencendo. Talvez o pior opositor para nós mesmos seja não conseguir realizar o que temos de realizar. E ainda perguntado sobre o Luciano Huck, ele diz: bom, acho que o Luciano Huck é fogo de palha. Na hora H, ele sai fora. Bem, o que eu acho interessante dessa declaração é que ele está certo, né? Que de fato o maior problema para o governo é o fato de que ele não conseguiu fazer, né, realizar aquilo que ele foi chamado a realizar. Não conseguiu realizar a promessa do impeachment, né? Que era, enfim, fazer todas as privatizações, aplicar todo o programa, né? E ao declarar, ao deixar isso daí evidente, está claro os motivos pelos quais estão atacando, esquentando a chapa, batendo panelas, né, contra o governo do Bolsonaro. A burguesia está insatisfeita, né? E quando você vê os mesmos de classe média alta da burguesia, que anos atrás estavam panelas, gritando tudo contra a Dilma, né, exigindo o fim da Dilma, o fora Dilma, agora você vê os mesmos bairros, as mesmas panelas, né, gritando aí pelo fora Bolsonaro, embaladas nessa campanha. Ele, de fato, ele também assinalou aqui, né, essa questão do Dória. De fato, o Dória é o maior concorrente, né, o mais destacado concorrente, como ele coloca. Porque a campanha está intensa, né? Não tem como esconder a polarização, vamos dizer assim, que estão tentando criar, né, que estão criando, de fato, né, entre o candidato da vacina, declaração muito interessante hoje no dia da primeira foto da vacina, e o Bolsonaro, né? Eu acho que é um quadro interessante que a gente precisa acompanhar porque a crise vai se intensificando ao mesmo tempo que os protagonistas da coisa aparecem aqui colocados em banho-maria, né? Falam: não, tá tudo bem, o governo tá estável, né? Não tem crise. Ele, num outro ponto da entrevista, ele fala isso daí. Falou: não, o repórter pergunta, mas o Brasil está mesmo em crise, né? Está quebrado, como disse o presidente. Ele falou: não, isso aí é força de expressão, uma figura de retórica. O Brasil é grande demais para quebrar, né? E assim eles vão afundando juntos, né? Passo para você, companheiro. É isso aí, Rafael. É a política de empurrar com a barriga e empurrar o Brasil cada vez mais em direção. Os militares falavam, Mourão e os militares falavam do caos, né? Que a ação deles era para evitar o caos. Bom, se isso é evitar o caos, imagina o que é o caos, né? Obviamente que a política que eles levam adiante, que é a mesma política do golpe, está levando o país ao enorme retrocesso. Bom, e eu queria emendar essa
essa notícia, pegar o seu gancho, porque um centro muito claro da situação, a chamada oposição ao Bolsonaro, que não é oposição coisíssima nenhuma, com o apoio da esquerda tem sido a disputa na Câmara Federal, né? Onde se destacam aí, essa semana se chegou aí, já tem quase 10 candidatos, mas continuam tendo mais destaque aí os dois candidatos principais, o deputado Arthur Lira, por um lado, apoiado pelo Bolsonaro, e o Baleia Rossi, né, deputado do MDB, presidente do MDB, apoiado pelo atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e por um bloco de 11 partidos. Bom, e hoje o UOL destacou aí um perfil econômico dos dois candidatos, né, as supostas propostas econômicas, para estabelecendo uma comparação. E eu achei bem interessante porque confirmam, obviamente, aquilo que a gente vem destacando, que não há nenhuma diferença, né? Por exemplo, eu vou destacar aqui 2 ou 3 temas que a imprensa comenta. Um deles é a manutenção do teto de gastos, né? Então, o deputado Arthur Lira, o candidato bolsonarista, disse que é preciso respeitar o teto de gastos e não extrapolar o orçamento. Quer dizer, que é a política preferencial da burguesia, né, de que deixa a população morrer, né, mas não vamos extrapolar o teto dos gastos. E, bom, o Baleia Rossi, por sua vez, mostrando que ele é uma oposição totalmente diferente do candidato Bolsonaro, disse: toda solução, no meu entendimento, tem que ser dentro do teto de gastos, né, que foi uma ação que organizou o gasto público. Ou seja, defendeu a mesma política criminosa adotada desde a era FHC, né, a chamada responsabilidade fiscal, que é a política que trata como sendo uma política responsável, por exemplo, dar 47% do orçamento público para os banqueiros e deixar a população morrer de fome, né, a saúde pública ser destruída, a educação, não ter saneamento básico, moradia, etc. e tal. Bom, um outro aspecto importante destacado pelos dois candidatos já falei da posição do Baleia Rossi sobre a reforma tributária, né? Na resposta dele, ele reiterou aí no destaque feito pelo UOL que a retomada, olha só a conversa fiada, a retomada econômica só vai ser plena com a vacina. Bom, então a partir de hoje nós vamos ver daqui a pouquinho que o Brasil já está tendo retomada econômica, porque já tem vacina, né? E aí ele disse que a prioridade, o Baleia, é a votação de uma reforma tributária, né, que melhore o ambiente do negócio, né? Quer dizer, na realidade, repetindo aí a ideia de que tem que diminuir os custos, chamado custo Brasil, ou seja, facilitar ainda mais para as empresas e esfolar os trabalhadores. O Arthur Lira, no mesmo sentido, disse que vai priorizar a pauta econômica justamente no primeiro semestre, colocando em votação, se ele for eleito, a reforma tributária. Bom, eu destaco esses 2 itens, né? Eles falaram também a mesma coisa sobre a reforma administrativa, que é a política, né, já apresentada aí pelo Guedes e pelo Bolsonaro, de promover uma devastação do serviço público, né, para promover demissões, rebaixamento salarial, né, retirar direitos dos trabalhadores do funcionalismo público. Os 2 candidatos se colocaram aí a favor da reforma administrativa, né, como sendo uma saída para a situação. A diferença é que o Baleia Rossi ele fez demagogia, dizendo que ele, mesmo reconhecendo que ele tem 2 grupos de partidos que compõem a frente que o apoia. Nas palavras dele, os do centro, que tem uma visão da importância e da necessidade da reforma, e os de oposição, que entende que ela não pode prosperar. Como presidente da Câmara, disse ele, eu vou fazer com que haja um debate sobre todas as reformas. Rolando Lero, né? Quer dizer, ele, para ganhar o voto do DEM, PSDB, MDB, etc., que querem
beber até a última gota de sangue dos trabalhadores, tocar a reforma. Mas como ele quer o voto do PT, do PCdoB, que pelo menos na campanha eleitoral dizem que são contra, né? Aí ele fala que vai colocar em debate. Vai ser lindo esse debate, vai ser um debate democrático, talvez tão democrático como a gente viu na reforma tributária e da Previdência, onde o antecessor dele, o Rodrigo Maia, chamou até as tropas do Exército para evitar que os trabalhadores se manifestassem junto ao Congresso Nacional quando da votação da famigerada reforma trabalhista. O cinismo, né? É a situação que a gente vê, bom, e por isso a gente chega aí na situação que a gente tem hoje. Só antes de devolver para você, uma pessoa, eu agora me escapuliu o nome aqui, eu tinha separado, mas correu, mas eu vou destacar o tema que assim, um companheiro estava perguntando como chegar, ele assistiu hoje aí um vídeo na nossa programação 24 horas, muito importante sobre a história do Brasil e sobre a história do movimento sindical. E ele queria saber como assistir. Todos os programas, né, da Causa Operária TV, elas ficam aqui, estão armazenados aqui, você pode ter acesso, né, você pode procurar lá em vídeo pelo nome, pelo assunto, né, e você tem acesso aos nossos programas diários, né, a análise política, por exemplo, apresentada ontem pelo companheiro Rui Costa Pimenta, fazendo uma abordagem geral sobre o assunto. Nós temos aqui mais de 6 mil vídeos, né, arquivados, e eles estão à disposição, né, do nosso canal, o canal interativo. Então, se você também tiver alguma dificuldade maior, pode entrar em contato aí, deixa aí o seu contato aí, que a produção vai mandar para você aí como acessar diretamente o link. Né? E por isso, para manter esse acervo e manter funcionando o nosso canal, eu repito aí, né, que a gente precisa muito da contribuição que vocês façam aí, como os companheiros que já contribuíram conosco e contribuam aí com o nosso canal, esse canal combativo e revolucionário. Para você, Rafael. Enquanto você estava comentando, eu estava rindo aqui porque eu li dois trechos da comparação que o UOL faz e é inevitável ter que destacar isso daqui, porque eles estão tentando encontrar as diferenças, né, num monstro de 30 cabeças, vamos dizer assim, de quantos partidos tem no Congresso Nacional, né? Esse monstro que se chama Centrão, monstro de 20 e tantos partidos. Aí eles tentam encontrar a diferença e é sensacional. A proposta de um e de outro sobre o auxílio emergencial. Então, assim, a grande diferença é que o Arthur Lira diz assim: não tem solução. Eu não sou mágico para encontrar uma solução e não tem, alguém aí tem que propor uma solução de curto prazo. E aí a recomendação. Mas tem que ver, né, que isso daí não abale, né, sem criar tumulto no país, sem abalar, né, a confiabilidade do país. Aí o Baleia Rossi é a outra versão desse, assim, ao invés de dizer eu não sou mágico, alguém tem que apresentar uma solução, ele diz assim: temos que encontrar uma solução, mas também não tem uma solução, né? Ele fala, ou aumenta o Bolsa Família ou aumenta o auxílio emergencial, mas, no final, né, temos que olhar a nossa pauta com responsabilidade fiscal, né? Então temos que fazer essa discussão. No final das contas, são dois candidatos que defendem a mesmíssima coisa, né? O povo que se dane, que sofra, e desde que as contas públicas, né, desde que o caixa feche aí não feche no vermelho no fim do ano, né? Desde que as contas batam, que você faça a economia que os bancos tanto exigem do país. Coisa que você vê como falta, né, o bom senso e a perspicácia na política. Os dois candidatos dizem que, bom, não tem auxílio emergencial, eu não sou mágico, alguém que apresente uma solução, ou eu não. Temos que resolver, mas também não sei como e nem me interessa. Quando a solução é simples, tem que dar o auxílio emergencial. Tem que dar um auxílio que seja de, no mínimo, um salário mínimo, que dê para a pessoa fazer alguma coisa, né? Não fique na miséria
dos R$ 300. Mas como eles estão com um compromisso, é interessante ver o compromisso, né, esse desejo do equilíbrio fiscal, das contas, né, em dia, da confiabilidade do país no mercado estrangeiro, se revertem lá também na questão das privatizações. O Arthur Lira, do PP, já disse assim: a venda de estatal pode liberar recursos para o governo desafogar o orçamento. Opa, então é joia, né? Sou a favor. É difícil, ele reconhece, né? Porque tem coisas aí que empatam no Senado, etc. Mas, resumo, ele é a favor. Baleia Rossi. Aí a reportagem é que denuncia a fraude. A reportagem diz o seguinte: o tema não costuma ser mencionado pelo candidato nas falas. Ao articular o apoio do PT, a sigla pediu que Baleia não incentive qualquer tentativa de privatização se for eleito. Questionado se é a favor da agenda das privatizações e se colocará em votação a venda de toda e qualquer estatal, Baleia Rossi disse que, aspas, o governo precisa mostrar projetos consistentes nesse sentido, fecha aspas. Até agora não o fez. A pandemia mostrou que a importância do Estado, bibibi, enrolou, etc e tal. Ou seja, né, para o PT votar de consciência tranquila, Baleia Rossi diz: não, pode ficar tranquilo, no que depender de mim, eu não vou propor a privatização de nada. Agora, se o governo apresentar aqui qualquer projeto, né, quem sou eu para conversar, dizer que não, lógico, vamos ter que avaliar todos os projetos. E aí, essa Câmara dos Deputados, você sabe, né, que é esse salão cheio de homens honrosos aí, vai tomar a melhor decisão. Né? Olha só, que maravilha o funcionamento democrático. Está aí as duas opções para a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Congresso Nacional. Né? E como o PT foi assim feito de otário, né? Tanto os que venderam o partido por essa ninharia, que agora eles têm um democrata, né, que é a favor do salve-se quem puder diante da pandemia e de venda-se pela melhor oferta no que diz respeito às privatizações, tanto para quem é do partido e viu isso tudo acontecer e também não pôde fazer grandes coisas, né? Bom, além da disputa na Câmara dos Deputados, o cenário político nacional recebeu hoje, né, acho que mais importante do que a eficácia, mais importante do que as contraindicações e os efeitos colaterais, mais importante de ser um dos primeiros países do mundo a começar a vacinação, o país ganhou a primeira foto de uma vacina sendo aplicada em solo nacional, com a presença do governador João Dória, que não é médico, mas estava presente ao local ali, né, num cenário todo ele montado para a primeira dose da Coronavac, aplicada. Já tem reportagem na imprensa, está aí a primeira foto, vamos exibir sem nenhuma exclusividade, porque ela foi feita para ser divulgada amplamente. Está aí o Dória, né? Olha só que beleza. Parece que é ele, né, por intermédio da pessoa de jaleco branco, que está, né, salvando o país com a seringa e a agulha. Então, pergunto para o companheiro Antônio Carlos, agora que a gente tem a primeira foto da primeira vacina do Brasil, problema resolvido? É, bom, o país assistiu hoje a um verdadeiro show de demagogia, né? A reunião burocrática da direção da Anvisa para votar o uso emergencial, né, da vacina da Coronavac e da vacina produzida na Índia, né, e que aqui no Brasil vai ser produzida pelo Instituto Fiocruz, mostrou aí, teve 5 horas de duração, né, parecia aqueles julgamentos do STF, do mensalão, em que o pessoal usava o julgamento, tá aí a imagem, né, a produção tem uma imagem para gente, o pessoal transmitia pela TV aqueles julgamentos super horríveis, com aqueles votos de mais de 1 hora de duração, 4, 5 horas de duração dos ministros do STF. Bom, agora, quem brilhou foram os diretores da Anvisa. Eles nunca tinham ficado tanto tempo sob as câmeras, né, e deram explicações aparentemente técnicas,
toda uma encenação, tinha discurso, teve até gente que encenou críticas aos governos, né, pela falta de medidas, foi um verdadeiro festival. Bom, e para bom, aí obviamente, ante o anúncio, que também, vamos ser sinceros, nesse não há nenhuma originalidade, né? A mesma situação se repetiu no mundo todo, né? As redes dos países envolvidos não chegaram a tal ponto de ficar mostrando por horas a fio a transmissão, mas houve aí toda uma encenação da aprovação da vacina da Pfizer, da Moderna. Bom, e agora chegou a vez do Brasil. O Brasil já tem mais de 50 países nesse momento no mundo que já estão vacinando, né, que começaram efetivamente a vacinação. O governo, o ministro anunciou que a vacinação no Brasil vai começar na quarta-feira, mas para tirar a primeira foto, como vocês mostraram já aí, a produção mostrou, tem até uma outra foto, aí o Dória aplaudindo, né? Repetindo nos Estados Unidos, aí eles vacinaram uma trabalhadora da saúde negra para fazer demagogia, né? Aqui como lá é para ocultar que justamente o povo negro e os trabalhadores da saúde estão entre as maiores vítimas da política genocida desse governo, né? Eles matam 200 mil pessoas, depois vão lá e vacinam uma pessoa pobre, negra, trabalhadora, né? Provavelmente uma pessoa que se esforça para salvar a vida das pessoas, para fazer demagogia, né? Para fazer o que o Dória vai aparecer amanhã na capa já apareceu hoje nas TVs de todo o Brasil, amanhã na capa dos jornais, né? Nas redes sociais, e vai ser uma das fotos da campanha do Dória, né? O primeiro estado a vacinar no Brasil, né? E também o primeiro estado a completar 50 mil mortos, né? Deveria ver qual é que tem mais importância, né? Se é a demagogia da vacina que a gente vem denunciando, tem um preço aí altamente suspeito, né? Está sendo vendido aí a vacina do Butantan, tem um preço aí 4 vezes superior à vacina da Fiocruz, né? É tudo suspeito nessa situação. Os técnicos, a vacina da Coronavac mostrou aí uma eficácia geral da ordem de 50,3%, ou seja, 50%, né? Mas aí houve todo um esforço nos últimos dias para mostrar o seguinte, que 50% e 100% é a mesma coisa. Inclusive, a primeira, jogaram na lata do lixo. Eu vou até ter que explicar, quando voltar às aulas, explicar para os meus alunos que 50% não é a mesma coisa que 100%. Porque na televisão teve uma sequência de supostos analistas para explicar não, que 50% está ótimo, que é a mesma coisa que 100%. Né? Não é a mesma coisa. Se você que está ouvindo aí, né, e tinha dificuldades com matemática, não se confunda com essas declarações. 50% é a metade, 100% é o todo. Né? Então, se uma coisa tem 50%, mostra que é só a metade. Quer dizer, não é uma eficácia de 100%. Mas não é só isso, não é só o problema da eficácia, porque também as outras vacinas, nenhuma delas tem eficácia geral de 100%. O fato é que todas essas vacinas, elas estão, de fato, numa fase 4, numa fase experimental 4. Né? Elas superaram a fase 3, que seriam os testes para um grupo mais restrito, pela urgência da situação, mas principalmente pelo interesse dos laboratórios privados de comercializarem. Elas estão sendo colocadas à venda, né? Mesmo sem que haja uma grande segurança, né? Porque os governos não querem gastar com medidas de proteção, como testes, separação das pessoas, né, com problema, para, por exemplo, obter a eficácia de países que fizeram isso. Né? Países, às vezes, muito pobres, né, como a gente vem citando reiteradas vezes, a Cuba, Venezuela, né? Mas também tem outros países que fizeram testes em massa, separaram as pessoas e tem uma incidência, uma letalidade que, obviamente, estão correndo atrás. Veja o caso de Cuba. Cuba tem menos de 150 pessoas mortas, né? E eles estão correndo atrás. Nesse momento, Cuba está na fase de testes das vacinas soberanas, né? Correndo atrás de uma solução definitiva. Mas eles mostraram na prática que a melhor solução, enquanto você não tem uma vacina,
né, de eficácia comprovada e com vacinação em massa, é justamente tomar as medidas de proteção. Eles não querem proteger nada, né, eles querem faturar, né, faturar vendendo a vacina, empurrando a vacina para a população, mesmo que ela não tenha a eficácia seja duvidosa, e faturar politicamente. Né? Então, além do próprio Dória, né, vários políticos saíram aí. Bom, o Dória chamou o dia de dia histórico para a ciência brasileira, né? É como se a gente tivesse descoberto aqui hoje a vacina, né? O Rodrigo Maia também disse que a data de hoje entra para a história, venceu a ciência, né? E até, bom, o Fernando Henrique Cardoso, né? A mesma coisa, o Butantan e a Fiocruz, e os que se dedicaram à saúde, né? E por aí vai. Era inclusive como se a pandemia tivesse sido erradicada hoje no Brasil, né? Nós vamos num dia em que o país, né, está alcançando quase 210 mil mortos oficiais, eles saíram em comemoração, como se estivesse conquistando um título, né? É uma situação totalmente grotesca, né? O Pazuello, por sua vez, convocou os governadores para uma reunião amanhã para iniciar a distribuição simbólica das doses, né? E que a vacinação vai começar, o Plano Nacional de Vacinação vai começar a valer na quarta-feira. Eles estão omitindo aí, né, que mesmo as doses que estão disponíveis, que nesse momento são só 4 milhões, né, são ou seja, daria para vacinar 2 milhões de pessoas, ou seja, menos de 1% da população brasileira. Né? Isso é o que a gente tem hoje de doses disponíveis. Né? Não tem plano geral de vacinação efetivo, e como a gente já viu aí, falta até seringa. Né? E pior do que isso, nós estamos num momento em que as pessoas estão morrendo asfixiadas lá em Manaus, né? Uma situação que tende a se repetir em todo o país. Quer dizer, a propaganda de hoje, é bom que se diga, foi e é também para encobrir essa situação. Né? Nós estamos num momento de maior incidência da pandemia, nós temos a maior média de morte de casos de toda a pandemia, com mais de 55 mil casos por dia, é a maior média de todos os tempos. Né? Nós estamos caminhando para. Nós estamos tendo seguidas vezes. Hoje, por exemplo, que foi um domingo, né, o número de mortos anunciado foi de mais de 500 mortes. No domingo, né, que a gente sabe que eles sempre falsificavam os dados, falavam que era 100, que era 50. Durante toda a semana foram mais de 1.100 mortos todos os dias. E aí eles saem fazendo festa porque eles vacinaram uma pessoa. E porque a vacina, genocidas, cínicos, né? E aí, Rafael, eu até devolvo para você para falar desse caso justamente de Manaus, né? Porque eles comemoram, porque eles podem fazer como muita gente que tem bala na agulha está fazendo em Manaus, né? Enquanto o povo está morrendo asfixiado, sem oxigênio, tem gente que está fazendo fila aí para alugar jatinho. Conta aí para o nosso amigo internauta. Vou falar assim, mas eu queria antes só ler uns comentários aqui dos nossos membros do canal que estão falando sobre esse tema, também da maior importância. Dizem aqui o seguinte, ó. Gilson Mesaroba, destacando um aspecto importante. O Dória está sendo elogiado nos sites de esquerda. Né? A Flávia PB também comenta sobre isso. Está insuportável ver a esquerda ovacionando Dória. Aliás, que choro falso foi aquele. E tem aí uma galera dizendo que se emocionou junto. Pois é. Eu queria destacar também pelo seguinte, porque se... como é que se diz? Se fosse possível, se o Dória não corresse o risco de perder uma parte do seu eleitorado, né, que ainda não ficou completamente louco, ele mesmo estaria aplicando a vacina. Mas como ele não tem treinamento para isso, não fez curso de enfermagem, não sabe aplicar a vacina, ele não ousou pegar na seringa e na agulha e dar lá no braço. Mas vamos falar o que é verdade? É pura propaganda, né?
ele mesmo estaria aplicando a vacina se não fosse pegar mal, né? As pessoas ainda têm um certo desconfiômetro. Não é todo mundo que acredita que 50% é 100, né? Então a pessoa ia olhar e ia falar assim, não, ô, peraí, né, meu? Esse cara, ele mesmo, quem é ele? Ainda se fosse o derrotado, né? Penta-derrotado José Serra, ele, né, na qualidade de médico e tal, ele poderia ainda fazer uma encenaçãozinha de ele mesmo aplicar, mas ele já é, como é que se diz, já está morto e enterrado, apesar de ainda não ter morrido. É, uma outra coisa interessante que eu acho que a própria declaração do Dória mostra o que é a vacina, né? O pessoal está falando que é a cura, é a reinvenção da ciência e da própria matemática, já que, né, 50% agora é igual a 100. Até uma companheira, desculpa me dar uma volta, acho que foi a companheira Ana, que deu as informações, enquanto o companheiro Antônio Carlos falava, ela fez uma observação, né? Que a vacina tinha 50% de eficácia na média, mas ela tinha maior eficácia para casos brandos e graves, né? Só que as pessoas morrem pela média, né? Quando se fala aí do número de mortes, está se falando do todo, né? Quando você fala que o Brasil tem 200 mil mortos, que o mundo bateu os 200 milhões, não estamos pensando só nos casos brandos e nos graves, não estamos falando só das pessoas de 75 anos para cima, e ignorando que morreram aí gente com 70, 60, 50, 40, 30, 20 anos, né? Pela doença. Então, lógico que a eficácia média é o que realmente vai determinar, no final das contas, né, ah, a sua a sua aceitação. Imagine só, né? Ninguém compraria um carro dizendo assim, não, os freios desse carro, eles são 100% eficazes acima de 200 quilômetros por hora e a 20 quilômetros por hora. Agora eles são só 50% eficazes se você estiver andando a 50, 60, né? Eu preferia ir a pé, né? Bom, aí a vacina, o Dória revela qual que é a da vacina, né? A vacina não é uma vacina, a vacina não é a cura, a vacina é, aspas, uma lição para vocês, autoritários que desprezam a vida. Esse é o discurso, né? A vacina é o ticket, a senha para o Dória, né, na luta política nacional. Ele ganhou a corrida que a gente havia anunciado aqui no resumo da semana, na imprensa do Partido da Causa Operária, né? A corrida para ver quem vai sair na foto. Ele ganhou, saiu na foto, tá aí. É como ele disse, é o dia V, né? É o dia da vacina, é o dia da vida. Na verdade, ele deveria dizer mesmo que é o dia D, é o dia do Dória, né? É o grande beneficiário aí da operação, né, montada para apresentá-lo ele mesmo como o salvador aí, ó. Ele, o Dória é a cura da pandemia, né? Tá resolvido o problema da vacina. Bom, último tema, justamente o lugar para o qual não tem vacina, né? O lugar para o qual não tem solução mágica, não tem seringa e agulha que resolva, né? Nem dê a ilusão de resolver o problema, né? Em Manaus, quem tem dinheiro paga até 170 mil para sair fora, fugir da cidade, né? Cidade que todo mundo deve saber, você só consegue chegar de barco ou de avião, né? E que passa aí por uma situação de devastação total, né? Se você for pensar no que poderia ser pior, né? A pior das piores situações no meio dessa pandemia é aqui a situação na qual a pessoa, um local no país, um dos que se destacaram aí com o aumento do número de casos e de mortos, você não tem estrutura nenhuma, você não tem UTIs no interior do estado, a população das comunidades ribeirinhas, os indígenas, quem for afetado fora da capital está numa situação extremamente difícil e agora quem está na capital não tem nem condições de sofrer a pior fase da doença num hospital, né, por muito tempo, porque não tem oxigênio. Então a pessoa está aí colocada numa situação de praticamente morte certa por não ter como enfrentar, né, ou resistir, melhor dizendo, né, porque para enfrentar seria preciso
ter aí alguma condição, ter alguma base, um ponto de apoio para fazer isso. E quem tem dinheiro pagou para sair, se livrou do pior, né? E o governo, os esforços todos aí, se fossem tão humanitários assim, teriam, né, mobilizado aí todos os recursos. O Dória poderia ter enviado aí não sei quantos tanques de oxigênio para Manaus para ver se tenta mitigar essa crise, mas ninguém liga, não é? Bom, para encerrar, companheiro Antônio Carlos, tem vacina, né? E caminhando aí para os 300 mil mortos. E o país ainda assim tem o Enem. Tá garantidaço. Esse sim, né? Mais de 100% de eficácia na chance aí de trazer mais doentes e mais mortos, né? Melhor que a vacina. É contigo. Bom, nós vamos falar bastante desse tema amanhã na nossa programação, mas eu queria destacar duas coisas muito importantes da primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio, do Enem, que aconteceu hoje. Primeiro, vocês estão vendo aí as imagens, né? Em alguns lugares a prova chegou a ser impedida, porque as salas tinham tanta gente que resolveram impedir que os estudantes entrassem, né? Quer dizer, tinha aglomeração não só na porta, como tinha aglomeração dentro das salas de aula, né? Tem vários casos, tem imagem pelo Brasil todo, né, desse caso. O MEC falou que foi só em 11 lugares que teve esse caso, mas de superlotação das salas, a tal ponto dos fiscais, das pessoas, impedirem que os candidatos entrassem. Não teve preparo nenhum, né? Foi uma política de contaminação. Agora, um dado que chamou muita atenção, nós vamos ter que debater essa situação, que mostra o caos do país, é que 51% dos alunos não foram fazer a prova. 51% dos alunos inscritos. Se esperava aí uma ausência, entre os quase 6 milhões de inscritos, uma ausência de 500 mil estudantes. Faltaram quase 3 milhões de estudantes, não foram, né? Eu acho que é muito sintomático da situação de crise, né, de caos do país. Eu acho que é isso que está impulsionando um certo receio, um certo medo de que a situação comece a sair do controle, porque a própria juventude está perdendo a expectativa diante da situação. É normal, porque as escolas estavam fechadas, os alunos não foram preparados para fazer a prova, o que mostra, inclusive, que precisa cancelar o Enem, né? E tem que levar adiante a política de suspender as aulas, política criminosa. Não tem nada para comemorar. E os 3 milhões de alunos que faltaram hoje do Enem, eles mostraram que eles têm mais consciência do que a esquerda, que fica aí batendo palma para o Dória, né, que fica batendo palma para a encenação, porque nós não estamos diante de uma situação para encenar, para comemorar nada. Nós estamos diante de uma situação tão grave que 3 milhões de jovens, né, que são colocados aí nesse funil que é o vestibular do Enem, né, desistiram, inclusive, de fazer a prova. Nunca aconteceu uma ausência nem perto disso daqui, né, mostrando a crise de perspectiva, a crise de conjunto da situação, no momento que nós temos aí, com certeza, mais de 300 mil mortos. Bom, a gente encerra por aqui, né, agradecendo aí a nossa elevada audiência, ao companheiro Valnei Martini na produção, e amanhã, né, a gente está de volta, começo da semana, logo cedo tem reunião de pauta, ao meio-dia você assiste aí Panorama Brasil, e à noite tem resumo do dia, com a gente participando aqui, compartilhando com vocês. Um abraço e uma boa semana de luta.